Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do primeiro ensino médio Biotech, campus de Aguaraíva. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar um pouquinho nossa aula um pouco diferente. Estou explorando um pouco outras ferramentas para gravação das nossas videoaulas. Estou usando um fonezinho para melhorar o som, estou colocando um microfone de lapela. Então vamos ver como vai ficar. Espero que estejam tudo bem com vocês. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução à cinemática. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam bem-vindos e vamos começar a brincadeira, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho o que é mecânica. E por definição, dentro do estudo da física, mecânica é a ciência que estuda os movimentos. Então, por razões didáticas, para facilitar a nossa vida, já que é muito amplo esse estudo do movimento, a mecânica costuma ser dividida em 3 partes. Primeira delas, a cinemática. A segunda delas, a dinâmica, e a terceira delas, a estática. Mas o que cada uma representa? Vamos lá. Por definição, a cinemática é a descrição geométrica do movimento por meio de funções matemáticas. Isso é, o equacionamento do movimento. Então, na cinemática, a gente começa a estudar primeiro o conceito, definições, o que é o conceito de velocidade, o que é o conceito de aceleração. Aí a gente começa a estudar movimento uniformemente variado. A gente vai trabalhar com equações, funções do primeiro grau, segundo grau, que a gente viu lá na matemática. A gente vai trabalhar novamente aqui, sempre adaptado ao conceito de movimento. E na cinemática a gente costuma trabalhar com 2 grandezas fundamentais principais. São elas o comprimento e o tempo, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai começar a analisar um carrinho se movendo sobre uma trajetória, e a gente vai pensar no tempo que ele está, por exemplo, calculando com um relógio, o tempo ele se encontra, qual a posição que ele se encontra, e a gente consegue transformar isso numa função horária, numa equação. Tudo bem? Continuando. Já a dinâmica, ela investiga os fatores que produzem ou alteram o movimento. Então, nesse caso, a gente começa a estudar o que pode fazer um corpo começar a se movimentar ou parar. Que grandeza física é essa que faz um corpo alterar o seu estado de movimento? Na dinâmica, a gente normalmente usa 3 grandezas fundamentais. São elas o comprimento, o tempo e a massa. E por fim, não coloquei aqui, mas é no outro slide, a estática estuda as condições de equilíbrio de um corpo. Então, 2 pessoas com massas diferentes numa gangorra, se tiverem posições diferentes em relação ao centro da gangorra, eles conseguem se equilibrar? Conseguem. Então, é na estática que a gente começa a analisar esses conceitos de equilíbrio. Tudo bem? Entendendo essas 3 partes da mecânica, a gente começa a falar um pouquinho, então, agora especificamente da cinemática. E para falar da cinemática, a gente começa primeiro, dentro da cinemática, explicando o conceito de ponto, material e corpo extenso. A gente geralmente costuma falar que um objeto é grande ou pequeno, mas essa questão de falar se ele é grande ou pequeno dentro da cinemática, a gente tem que entender que sempre essa classificação depende do referencial adotado, ou seja, depende do ponto de vista que a gente adota. Então, de acordo com a cinemática, a gente classifica todo o corpo, a gente fala que um corpo é um ponto, material ou partícula, quando o seu tamanho é desprezível em comparação às distâncias envolvidas no fenômeno estudado. Então, em comparação ao tamanho do fenômeno estudado. Então, por exemplo, um atleta correndo a São Silvestre. O tamanho, a dimensão, eu não estou falando de condições físicas, sobrepeso, estou falando de tamanho. O tamanho do atleta influencia numa corrida de 15 quilômetros? Então, se esse tamanho não influencia, a gente costuma considerar que quando isso não influencia, a gente considera que esse objeto, a gente classifica ele como ponto material. Tudo bem? Agora, se eu tenho o carro realizando uma manobra dentro de uma garagem, se ele é um Fusca, se ele é um carro sedã ou se ele é uma limusine, o tamanho influencia. E se o tamanho influencia, a gente chama esse corpo de corpo extenso. Então, para classificar um objeto como ponto material ou corpo extenso, obrigatoriamente, a gente precisa ter um referencial. No caso do atleta, o referencial é a São Silvestre. No caso do carro, o referencial é a garagem. Então, se eu tenho uma garagem, o tamanho dela influencia dependendo do tamanho do carro. Então, o referencial nosso é a garagem. Ficou claro isso, pessoal? Continuando. Um fato importante. Toda vez que a gente fala de um planeta em seu movimento de rotação,
a gente fala, então a gente trata esse corpo como um corpo extenso. O planeta Terra girando em relação ao seu próprio eixo, e o planeta Júpiter girando em relação ao seu próprio eixo, são relações distintas. Então, se a gente tem os tamanhos são diferentes, isso influencia no tempo de rotação, então o tamanho do planeta é relevante. Se o tamanho é relevante, a gente fala que o corpo é extenso. Tudo bem? E mais uma observação aqui, ó, símbolozinho de observação, ó aqui, maroto, esse símbolozinho do tio Valdir. Quando se estuda a rotação de um corpo, suas dimensões não são desprezíveis, e o corpo é sempre tratado como um corpo extenso. Ficou claro isso aí? Beleza? Bora lá. Agora a gente vai falar um pouquinho do conceito de repouso e movimento. Quando a gente trata do conceito de repouso e movimento, de novo, repouso e movimento são conceitos relativos, ou seja, eles dependem do referencial adotado. Então é impossível, já que a gente depende do referencial, a gente ter um corpo que está em movimento em relação, independente do ponto de vista que a gente adota, independente do referencial que a gente adota, e é impossível um corpo estar parado independente do referencial que a gente adota. Não existe repouso ou movimento absoluto, ou seja, não tem como o corpo estar em movimento independente do referencial. Tudo bem? Só que como a gente sabe que o conceito de repouso e movimento é um pouco abstrato, porque, eu tenho uma bicicleta, ela está em movimento, professor, eu estou vendo ela passar na minha frente, ela está em movimento. Mas como o conceito de movimento e repouso na cinemática depende do referencial, para a gente entender, para classificar um objeto como em movimento ou em repouso, a gente vai usar um facilitador. A gente vai usar da seguinte forma, a gente vai classificar que um corpo está em movimento quando algo ou alguém se aproxima ou se afasta do referencial adotado. Então, se eu estou me aproximando ou se eu estou me afastando, existe variação na distância. E se existe variação na distância em relação ao referencial, que nesse caso é a câmera, eu estou em movimento. Agora, a gente considera que um corpo está em repouso quando algo ou alguém, um objeto, não se aproxima e nem se afasta do referencial adotado. Se eu pegar o computador e movimentar ele comigo, mas não variar a minha distância em relação ao computador, mesmo eu estando me mexendo, eu classifico em relação ao computador, eu estou em repouso. Ficou claro isso aí, então, pessoal? Então, a gente vai usar esses facilitadores para compreender se o corpo está em repouso ou se está em movimento. Um exemplo, vamos usar um exemplo de repouso e movimento. Imagina a seguinte situação. Um cachorro corre atrás de um menino, mas ambos possuem a mesma velocidade. Se os dois possuem a mesma velocidade, à medida que um corre, o outro corre na mesma toada, ou seja, entre eles não há aproximação nem afastamento. Então, em relação ao menino, o cachorro está em repouso ou em movimento? Em relação ao menino, como a velocidade dos dois é a mesma, não há aproximação do cachorro nem afastamento. Então, em relação ao menino, a gente considera que o cachorro está em repouso. Professor, mas eu estou vendo o cachorro correr atrás do menino. Então, você está vendo. E quando você está vendo, a gente considera que o observador é você, então o referencial é você. Então, em relação a você que está vendo o cachorro se afastar e se aproximar de você, para você, o cachorro está em movimento. Ficou clara essa ideia? A gente precisa entender de forma muito clara. Movimento e repouso dependem do referencial que eu adoto. Em relação aos meus olhos, o referencial sou eu. Se eu vejo um carro passar por mim, ele está mudando a distância em relação à minha pessoa. Se ele está mudando a distância em relação à minha pessoa, significa que ele está em movimento. Agora, eu estou segurando um boné e eu estou andando com o boné na mão. Eu estou andando. Em relação a outra pessoa, ela vai me ver me afastando, se aproximar dela. Mas em relação a mim, o boné não se afasta do meu rosto, nem se aproxima. Então, em relação a mim, mesmo que nós dois estejamos em movimento de acordo com uma outra pessoa, em relação a minha observação, eu estou em repouso. Em relação à minha pessoa, o boné está em repouso. Ficou clara essa ideia, pessoal? Então, vamos continuar. Bom, vamos lá. Terceiro ponto que a gente tem que entender na cinemática, o conceito de trajetória. E de acordo com a cinemática, a trajetória de um ponto material, de um objeto, é o lugar geométrico das posições ocupadas por um corpo, por um ponto material, no decorrer do tempo. Isto é a união de todas as posições por onde o corpo passou. Então vamos lá, coloquei uma fotinho aqui. Essa fotinho
ela liga a cidade de Ourinhos, onde eu moro, a cidade de a cidade de Ourinhos, no estado de São Paulo, a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. O GPS, quando eu traço a rota, eu traço a trajetória, ele mostra a visão superior para mim dessa trajetória. Então eu tenho um monte de pontinhos aqui, ó. Eu tenho esse pontinho, eu tenho esse pontinho, eu tenho esse pontinho, eu tenho esse pontinho. A união de todos os pontos por onde eu passei traçam a minha trajetória. Só que essa trajetória também é um conceito relativo, ou seja, ela depende do observador. Quando eu estou olhando de cima, a trajetória que se forma é essa. Agora, se eu olho de dentro do carro na rodovia, eu vejo uma linha reta nos pontos que eu estou passando. Certo? Então a trajetória é um conceito relativístico, ou seja, um conceito que depende do referencial adotado também. Reparem, ponto material, movimento e repouso, ponto material e corpo extenso, movimento e repouso e trajetória, todos eles são conceitos relativos, dependem do referencial adotado. Coloquem e deixem muito claro isso na cabeça de vocês. Sempre. Trajetória, movimento e repouso, ponto material e corpo extenso, dependem do referencial adotado. Tudo bem? Então, ó, observação. Olha o óculos de observação aqui. Como a trajetória está ligada ao conceito de posição, concluímos que a trajetória depende do referencial adotado. Está aqui o capitão referência. Olha só, é ele que está observando, é ele que vai determinar qual é a referência adotada. Então, sempre a gente tem que colocar na posição de verificar qual é a referência adotada. Tudo bem? Exemplo da análise da trajetória de um objeto. Então, vamos pensar numa situação bem simples. Considere um avião voando em linha reta, paralela ao solo horizontal com velocidade constante e intensidade de 500 km por hora, em um local onde o efeito do ar é desprezível. Num dado instante, o avião abandona uma bomba. Qual a trajetória descrita pela bomba? Opa, peraí. Eu quero saber a trajetória descrita pela bomba, mas qual é o referencial? Do jeito que ele coloca aqui, ele não me dá o referencial. Então, dessa forma, a gente tem que analisar o referencial de acordo com alguns pontos de vista. Primeiro ponto de vista. Se esse referencial, esse observador está ligado ao avião, quando eu solto a bomba desce em linha reta. E se ela desce em linha reta, eu vejo ela se afastar de mim, eu vejo a bomba se afastar de mim, a união dos pontos por onde a bomba passou forma um segmento de reta vertical. Nossa, professor, mas será que eu consigo ver isso mesmo? Ó, eu vou parar a apresentação e tentar colocar um vídeo no YouTube, tá bom? Vou colocar um videozinho aqui. YouTube, a gente vai analisar esse vídeo, tá certo? Vou colocar um bombardeiro B-52. B-52, vamos lá. Um videozinho, ó. Vou pausar aqui o videozinho e vou apresentar agora. Vamos lá. Aqui, ó. Então, vou apresentar. Certo? Ó. O avião abriu a escotilha. O avião abriu a escotilha e as bombas estão aqui. Você pode ver que o avião está em movimento. Ele está passando pelo mar. A hora que ele soltar essas bombas, ó, eu consigo vê-las se afastando do avião. Eu consigo vê-las descendo em linha reta, num segmento de reta vertical. Quando ele soltou a bomba, ele estava sobre o mar. E onde que as bombas caíram? Sobre uma pequena ilha, onde estava rolando treinamento. Ficou claro para vocês esse conceito? Então, para quem está no observador no avião, ele vê um segmento de reta. Voltando a apresentar nossa apresentaçãozinha aqui. Então, voltando. Para quem está preso ao avião, ele vê a bomba se afastar dele. Se eu ligar todos os pontos por onde a bomba passou, faz um segmento de reta. Por que segmento de reta e não uma reta? Uma reta na matemática não tem começo e fim. Quando eu tenho começo e fim, eu chamo de segmento. Então, para um observador no avião, a bomba forma um segmento de reta
vertical. Agora, e se o observador estiver no solo? Se o observador estiver no solo, há dois movimentos que a bomba faz simultaneamente. Primeiro, um movimento horizontal para frente na mesma velocidade do avião. Então, a bomba, ó, ela continua se movendo na horizontal. Movimento 1. E ela faz um segundo movimento, que é um movimento de queda livre. E está sendo provocado pela ação da gravidade. E a gravidade acelera o movimento. Então, à medida que o tempo passa, ela vai ficando cada vez mais rápida. Então, fazendo um movimento mais rápido de descida. Juntando esses dois movimentos numa foto chamada estroboscópica, olha aqui uma fotinho, se a gente unir esses pontos, a gente percebe que a trajetória é curvilínea. A gente fala que essa trajetória forma um arco de parábola. Vocês já devem ter visto na matemática o conceito de parábola. Por que arco? Da mesma forma que uma parábola não tem começo e não tem fim, se eu quero um pedacinho dessa parábola, eu uso o termo arco. Para linhas retas, segmento. Para linhas curvilíneas, arco. Tudo bem? Então, para um observador que está fora do avião, na superfície terrestre, ele observa a bomba fazer um arco de parábola. Agora, e se o observador está preso à bomba? Se um observador está preso à bomba, a bomba não se afasta e nem se aproxima dele, ele está preso à bomba. Então, para esse observador, não tem trajetória. Quando não tem trajetória, só tem um ponto que define isso, então a gente fala que a trajetória vai ser um ponto. Tudo bem, pessoal? Outro conceito que a gente precisa entender aqui na cinemática. A gente precisa entender um pouquinho do conceito de espaço. Se a gente fala, na minha casa tem pouco espaço, a gente está falando de um ambiente físico onde tem um grande espaço para trânsito ou menor. Dentro da cinemática, espaço tem uma definição um pouquinho diferente. O espaço de um móvel indica a distância que esse móvel se encontra em relação a origem num determinado instante. Então, olha só, eu tenho uma cidade A e eu tenho uma cidade B, certo? Eu tenho uma linha reta que liga a cidade A à cidade B. Essa linha reta é a minha trajetória linear entre as duas cidades. Então, entre as duas cidades, eu tenho 30 km de distância. Entretanto, eu tenho uma rodovia que, se eu for por ela, tem montanha, tem que fazer curva, tem que desviar de um rio. Se eu percorrer essa rodovia, na verdade, eu não vou estar percorrendo 30 km, vou estar percorrendo 50, porque eu tive que fazer várias curvas no processo. Mas para a gente entender o conceito de espaço, a gente sempre trabalha com relações retilíneas. Então, do ponto A ao ponto B, eu tenho uma trajetória. Então, quando o móvel está nesse ponto, em relação à minha trajetória, eu falo que o móvel está a 10 quilômetros do nosso referencial, nossa origem dos espaços. A gente adota como marco zero. Se o móvel está nesse ponto, em relação à minha trajetória, ele está na posição 20 km, ou seja, ele está a 20 km de forma retilínea da origem dos espaços, nosso marco zero. Tudo bem? Então, o espaço de um móvel indica a distância que esse móvel se encontra em relação à origem em um determinado instante. Tá bom? A rodovia, se ela é curvilínea, não importa. O que importa para a gente a partir de agora é uma trajetória retilínea, a distância entre dois pontos. Sabendo isso, relembrando, o espaço é um indicador da posição do local no móvel que encontra um determinado instante. Posição zero, origem dos espaços, é sempre a nossa referência. O objeto está aqui, ele está na posição 2 metros. Lembrando, uma trajetória pode ter valores positivos à direita do nosso referencial e valores negativos. Professor, eu nunca vi uma estrada com uma posição negativa. Não, porque a estrada, ela usa sempre valores positivos. A gente está falando de uma relação cotidiana. Aqui na física, a gente pode ter um móvel que está um pouco antes do nosso marco zero. E se ele está um pouco antes, ele está numa posição, linearmente, uma posição negativa. Tudo bem? Tomem cuidado com isso. Pode ocorrer de ter posições negativas. E da mesma forma que pode ocorrer de ter posições negativas, existe um conceito dentro da cinemática que a gente chama de variação do espaço ou deslocamento escalar, que indica que a variação do espaço é representada pela sigla ΔS. Sempre que vocês virem na física esse delta, essa letra grega, esse triângulozinho aqui, sempre na física esse triângulo indica a palavra variação.
Então, sempre que a gente for abreviar fisicamente a palavra variação, a gente usa esse triângulo delta. Então, ΔS, o que significa ΔS? Variação do espaço. Então, variação do espaço é a diferença entre a posição final de um corpo, que a gente vai representar pela sigla S2. A diferença entre a posição final e a posição inicial, S1, num dado intervalo de tempo. Então, olha só. Deixa eu tentar aqui. Será que para vocês conseguem ver aí? Para mim aparece uma barrinha aqui, né? Tudo bem. Ó, da posição 0 até o primeiro marco aqui, eu tenho uma posição S1. Da posição 0 até o segundo marco, eu tenho uma posição S2. Então, a variação do espaço entre a posição 2 menos a posição 1, a gente encontra o que a gente chama de ΔS, a variação do espaço. Muito importante, pessoal. Sempre, dentro do ensino de física, quando vocês forem ter aula comigo, a resolução de exercício sempre passa por 4 passos. Dados, fórmula, resolução, resposta. Sempre. Se eu tenho a posição S1, eu vou escrever S1 igual e a posição. Vai escrever o valor numérico e a unidade. Na posição S2, S2 igual. E o que eu quero descobrir? ΔS. Então, ΔS igual é uma interrogação. Vocês vão reparar que no exercício eu vou fazer dessa forma. Mas é importante memorizar essa fórmula aqui. ΔS é igual a posição final menos posição inicial. Beleza? Com isso, eu encerro a parte teórica da nossa aula. Vou falar um pouquinho agora da parte prática. Vamos fazer alguns exercícios para entender como funciona? Bora lá? Então, vamos lá. Preencha as lacunas. Considere um passageiro de táxi que está a 100 km por hora em relação ao solo. Então, quem é o nosso referencial? O solo. Então, o passageiro está se movendo a 100 km por hora. E vai colidir com um poste. Tadinho do nosso táxi e do passageiro. Vamos lá. Para um referencial ligado ao solo, o passageiro está em... Opa! Se eu estou no solo, eu estou vendo a aproximação e afastamento do passageiro. Então, o passageiro está em relação a um referencial ligado ao solo. O passageiro está em movimento. E o poste está... Opa! Eu estou parado. O poste está ali, fixo numa posição. O poste não se afasta nem se aproxima de mim. Então, para um referencial ligado ao solo, o poste está em repouso. Beleza? Ficou claro isso? A gente sempre tem um referencial. Agora, para um referencial ligado ao táxi. Quem é o referencial agora? O táxi. Para um referencial ligado ao táxi, o passageiro está em... Bom, eu estou dentro do táxi. Eu não me aproximo nem me afasto do táxi. Então, para um referencial ligado ao táxi, o passageiro está em repouso. Agora, e o poste? Bom, se eu sou o referencial ao táxi, o poste está tendo aproximação ou afastamento em relação a mim, aproximação ou afastamento relativo. Então, em relação ao táxi, o poste está em movimento. Professor, mas o poste está fixo, não tem como o poste estar em movimento. Calma, pequeno padawan. A ideia é o seguinte. Se o referencial é o táxi, certo? O poste tem aproximação ou afastamento relativo? Tem. Então, em relação ao táxi, se existe aproximação ou afastamento, no caso, aproximação, o poste está em movimento. A classificação baseia-se no referencial e não na nossa percepção visual. Beleza? Por fim, repouso e movimento são conceitos relativos. Já falamos sobre isso. Que dependem do que depende o conceito de movimento e repouso? Dependem sempre do referencial, do ponto de vista adotado. Então, a gente tem um exercício bem simples aí para entender esse conceito. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não? Bora lá? Continuando. Ó, Bob Esponja apareceu aqui, aí, ó, legal. Exercíciozinho bem simples, só para entender esse conceito de repouso e movimento. Próximo exercício. Vamos lá. Exercício agora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ó, Heloísa sentada na poltrona de um ônibus, então provavelmente a Heloísa é essa aqui, ó, tá aqui no ônibus. Afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Em relação a Heloísa, o passageiro da frente tem aproximação ou afastamento? Não, então ela está em repouso. Então, para a Heloísa, com ela sendo o observador, essa afirmação é verdadeira. Continuando. Ao mesmo tempo, Abelardo sentado à margem da rodovia, o Abelardo aqui, ó, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. Para o Abelardo, que está vendo uma aproximação ou afastamento do nosso amigo passageiro, isso é verdade, está em movimento.
De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados na mecânica, explique que de maneira podemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Ambos estão corretos porque cada um está tomando um referencial distinto. Então, para eles, eu tenho que analisar, de acordo para cada um deles, a aproximação ao afastamento. Para a Heloísa, não há aproximação ao afastamento do passageiro. Então, para ela, está em repouso. Ok, em relação ao referencial dela, perfeito. Em relação ao Abelardo, como ele vê o ônibus passar, existe aproximação e afastamento em relação ao passageiro. Então, para o Abelardo, ele está em movimento. Cada um tem o seu ponto de vista. Então, como é um conceito relativo, ambos estão corretos. Como a gente escreveria isso? Olha lá, resposta. O conceito de repouso e movimento são relativos. Isso é, dependem do referencial adotado. Para o referencial fixo no ônibus, no caso a Heloísa, o passageiro está em repouso, porque não há aproximação ou afastamento. Para o referencial fixo na superfície terrestre, o Abelardo, o passageiro está em movimento, pois há aproximação ou afastamento. Ficou clara essa ideia? Exercício de vestibular aparece aí com muita frequência. Sempre lembrando, pensa no assunto, redige um texto que consiga explicar aquilo que você pensou. Certo? Questãozinha discursiva. Continuando, exercício 3. Exercício 3 agora fala um pouquinho do corpo ponto material, corpo extenso. A gente vai analisar. Responda os itens de acordo com o seguinte código. 1. O corpo em estudo é considerado um ponto material. 2. O corpo em estudo é considerado um corpo extenso. 3. Não há dados suficientes para julgarmos se é ponto material ou corpo extenso. Então, vamos analisar de acordo com os 3 códigos. Primeiro, A, né? No caso, A. Um atleta de judô. O corpo do atleta é relevante para os movimentos de judô? O corpo do atleta é relevante. E se o corpo do atleta é relevante, o tamanho do atleta é relevante para os movimentos de judô, então a gente considera que o corpo é chamado de corpo extenso. Beleza? Segundo, um atleta disputando a corrida de São Silvestre. O tamanho do atleta é relevante em relação à corrida como um todo? O tamanho não é relevante. Se o tamanho não é relevante, então o atleta está o atleta é considerado um ponto material. Terceira, a Terra em movimento de translação, ou seja, ao redor do Sol, certo? A Terra redonda sempre será redonda, beleza, pessoal? Esquece essas histórias que vocês escutam por aí. A Terra redonda ao redor do Sol no movimento de translação. O tamanho dela é relevante em relação à distância e o tamanho do Sol? Não é. No movimento de translação, então a Terra é um ponto material. D. A Terra no movimento de rotação. O tamanho da Terra influencia no movimento de rotação? Influencia. Então, ela é considerada, nesse caso, um corpo extenso. Um carro viajando de São Paulo ao Rio de Janeiro. Um carro de 2 metros, 3 metros, 4 metros, numa viagem de quase 400 quilômetros. O tamanho do carro é relevante em relação ao trajeto como um todo? Não é. Então, a gente fala que ele é classificado como um ponto material. F. Um elefante. Um elefante é ponto material ou corpo extenso? Não, professor, um elefante é grande. A pergunta é em relação a quê? Ele não coloca qual é o nosso referencial, em relação ao que estamos julgando. Talvez em relação a um ser humano, é um corpo relevante. Mas em relação ao planeta Terra, é um corpo relevante? Como ele não dá essa questão, não podemos julgar se um elefante é ponto material ou corpo extenso. Eu preciso de mais informações. Da mesma forma que uma pulga. Professor, uma pulga é muito pequena. Tá, em relação ao quê? Se ele não fala em relação ao que, a gente não consegue julgar também. Beleza, pessoal? Ficou claro essa ideia aí? Vamos continuar. Exercício 4. Imagine a seguinte cena de um filme de ação. Considere um carro e um helicóptero. Um carro e um helicóptero. Então, tem um carrinho e um helicóptero. O carro se movimenta em uma estrada reta horizontal com velocidade constante de 100 km por hora. O helicóptero voando sempre na mesma altura acompanha o movimento do carro, exatamente na mesma vertical, na mesma velocidade horizontal de 100 km por hora. Num dado instante, o motorista aponta um revólver para o helicóptero e dispara verticalmente. Admita que o ar não afeta o movimento do projétil. Qual a trajetória do projétil? A. Um observador no carro, B. Um observador no helicóptero e C. Um observador fixo na superfície terrestre. Primeira coisa, vamos colocar um desenho aqui para observar. Um carro, um helicóptero, certo? O nosso
carro, o motorista, dá um tiro na vertical. Então, para um observador no carro, que a velocidade é constante, a bala também vai se mover com velocidade horizontal constante. Então, para um observador no carro, a trajetória da bala é um segmento de reta vertical ao solo. Tudo bem? E para um observador no helicóptero, a mesma ideia. O observador que está no helicóptero vai ver a bala se aproximar dele, enquanto ela se movimenta também para a direita com velocidade constante. Então ele vai ver a bala vindo em direção a ele. Se ele está vendo a bala vindo em direção a ele, ele também vai ver um segmento de reta vertical ao solo. Agora, eu estou aqui na rua vendo o que está acontecendo e eu consigo ver em câmera lenta essa bala em direção ao helicóptero. Ao mesmo tempo que ela sobe, ela anda um pouquinho para o lado. Então o que acontece? Essa bala ela vai fazer uma trajetória curvilínea, porque elas estão em movimentos horizontais e verticais simultâneos. Então, para um observador fixo à superfície terrestre, a bala vai fazer uma trajetória que é um arco de parábola. Beleza, pessoal? Exercíciozinho de trajetória também aparece com certa frequência aí. Por fim, o desenho mostra duas cidades, A e B, situadas numa mesma rodovia. Um ônibus passa pela cidade de A às 14 horas e na cidade de B às 17 horas. Olha o ônibus aqui. Determine a variação do espaço quando o ônibus se movimenta de A para B. B, a variação do espaço quando o ônibus se movimenta de B para A. E C, se um móvel precisa ir de A para B e volta até a cidade de A, determine a variação do espaço na viagem completa. Beleza? Então a gente tem 3 características para fazer. Primeira coisa, exercício com resolução matemática. Precisa seguir os 4 passos de resolução: coleta de dados, fórmula, resolução e resposta. Aqui eu vou mostrar para vocês passo a passo como fazer isso, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, coleta dos dados. Como que eu coleto os dados? Primeiro, qual é a posição da cidade A? Está no quilômetro 30, então SA igual a 30 quilômetros. Valor numérico, unidade. Não pode colocar somente o valor numérico. Logo mais adiante, a gente vai começar a trabalhar com unidades diferentes. A gente vai ter que começar a converter. SB, qual a posição da cidade B? É igual a 120 quilômetros. Então, esses aqui são os dados coletados. Só que fazem perguntas de acordo com cada item. Então, vamos lá. No item A, o que ele pergunta? Ele quer a variação do espaço. Então, eu coloco ΔS igual a uma interrogação e coloco o complemento. Quando se move de A para B. Então, dessa forma, a posição inicial é a cidade A, que vale 30. A posição final é a cidade B, que vale 120. Olha a coleta de informação aqui de novo. Terminei de coletar? Coloco a fórmula. Qual é a fórmula que a gente usa? ΔS é igual a posição final menos posição inicial. Assim, ΔS substituo. Qual a posição final? 120. Qual a posição inicial? 30. Professor, não precisa colocar unidade aqui? Não, porque eu estou resolvendo matematicamente. E quanto que dá... Opa, volta. E quanto que dá 30, 120 menos 30? ΔS igual a 90 quilômetros. A resposta, eu coloco uma caixinha em volta delineando qual é a resposta. Então, aqui vocês conseguem ver. Dados, fórmula, resolução, resposta. Toda vez que forem resolver exercícios de física, 4 passos de resolução. Isso é critério da disciplina. Tem que aparecer. Professor, mas eu faço tudo de cabeça. Não, a partir de agora você vai aprender a sistematizar no papel. Processos seletivos que envolvem segunda fase discursivas necessitam desse processo de resolução. Então a gente vai se corrigir e a gente vai se monitorar desde o primeiro ano para a gente entender que isso tem que ser feito em todos os exercícios. Quando aumentar a complexidade, vocês vão perceber que essa coleta de dados ajuda muito na resolução de exercícios. Beleza? Continuando. Item B. O que o item B pede? Ele quer o ΔS, só que agora quando o corpo se move de B para A. Então, dessa forma, qual é a posição inicial? A posição inicial é B, 120 km. E a posição final? A posição final agora é A, que é 30 km. A fórmula ΔS é igual a posição final menos posição inicial. Então, ΔS igual 30 menos 120. 30 menos 120 dá um valor negativo. Então, o ΔS vai ser de menos 90 km.
ΔS negativo significa que eu estou me movendo contrário ao referencial adotado. A rodovia cresce positivamente para a direita. Eu estou me movimentando no sentido oposto a esse movimento da rodovia. O sinal aqui, não, eu andei menos 90 km/h, isso não existe. Aqui é uma relação posicional. O sinal indica o sentido do meu movimento. Beleza? Item C. Eu quero saber o ΔS agora, quando o móvel se move de A para B e volta para A. Então, qual é a posição inicial? É A, SA, que é 30. Qual é a posição final? É A também, que é 30. Quanto que é 30 menos 30? 0. Se eu estou numa posição e retorno para essa posição, e se eu faço a posição inicial e menos final, vai dar 0, é obrigatório. Então, eu posso ter uma variação negativa. Professor, mas eu andei, eu fui lá e voltei. Exatamente. Se eu pedisse a distância total percorrida, eu ia pegar o trecho 30 mais o 30 que eu voltei, 60 quilômetros. Agora, eu não pedi a distância total percorrida, eu pedi a variação do espaço. Eu estou numa posição e retorno à mesma posição. Eu não variei. Se eu não variei, a variação do espaço é 0. Tomem cuidado com isso. Vai ter exercício que vai pedir variação do espaço, vai ter exercício que vai pedir distância total. Tomem muito cuidado. Beleza? Com isso, eu acho que eu encerrei a minha parte. Vou parar a apresentação. Encerro a parte da teoria. Espero que vocês tenham compreendido o que a gente viu aqui. Se tiver alguma dúvida, pergunta, entre em contato comigo através dos canais que eu já coloquei lá no Google Sala de Aula. Agradeço a vocês terem assistido esse vídeo até o final. Uma boa tarde, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Boa semana, até a próxima aula. Vou tentar explorar ferramentas diferentes. Hoje foi com o meu rostinho aparecendo. Pode ser que na outra semana eu use outra ferramenta. Beleza? Muito obrigado. Até mais. Boa semana a todos. Tchau.